Por favor, não chora. Vai ficar tudo bem, papai, murmurou Sofia, tocando o rosto molhado de Rafael com sua mãozinha, enquanto a chuva castigava os dois. Rafael apertou a filha contra si, tentando protegê-la da água com seu próprio corpo. Seu coração se apertou ao ouvir a tosse que sacudiu o corpo frágil da menina. Me desculpa, princesa. O papai está só. Ele não conseguiu concluir. Como explicar para uma criança de 5 anos que estava sem rumo que o último dinheiro acabou, que outro emprego o rejeitou? A chuva aumentou de intensidade, encharcando ambos, enquanto Rafael lutava para manter a calma. Pessoas passavam apressadas. Algumas olhavam com pena. Outras fingiam não ver o homem chorando com uma criança no colo. Vamos para casa, Sofia. Vou fazer um chocolate quente para você, disse ele, mesmo sabendo que só restava um pouco de achocolatado na despensa, vazia. Foi quando escutou o barulho de um carro parando próximo à calçada. Rafael nem se importou em olhar. Imaginou que fosse apenas mais um curioso que diminuía a velocidade. Com licença. Vocês precisam de ajuda? Disse uma voz feminina. Rafael virou-se. Uma mulher elegante saía de um carro caro, segurando um grande guarda-chuva preto. Seus cabelos castanhos estavam impecáveis, assim como o terno e os sapatos que pareciam valer mais do que meses de aluguel de Rafael. Ao se aproximar e oferecer abrigo, Rafael perdeu o ar. Reconhecia aquele rosto. Você... disse dando um passo atrás. Você é Helena Martins. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa. Sim, e você é Rafael Oliveira. Eu era arquiteto no projeto Vila Nova. Antes da sua empresa cancelar tudo. Fui um dos 40 demitidos. O rosto de Helena demonstrou reconhecimento, seguido de um leve constrangimento. Senhor Oliveira, eu... Uma tosse forte de Sofia interrompeu qualquer tentativa de explicação. O som seco e dolorido fez os dois adultos se entreolharem, preocupados. Sua filha parece estar mal, comentou Helena, suavizando o tom. Deixe-me levá-los para um lugar seco, talvez um hospital. Não preciso da sua caridade, rebateu Rafael com o orgulho ferido. Não é caridade. É o mínimo que posso fazer depois do que aconteceu com o projeto. Sofia tossiu novamente, ainda mais forte, fazendo Rafael estremecer. Ao tocar a testa da filha e sentir a febre, ele cedeu. Tudo bem, mas só até a farmácia. Aquele dia tinha começado como tantos outros. Rafael acordara às 5h30, antes de Sofia, para checar e-mails à procura de respostas às dezenas de currículos enviados. Só encontrou propagandas e uma conta de luz atrasada. Na cozinha do pequeno apartamento de um quarto onde agora viviam, preparou o café da manhã com os últimos ovos e meio pão francês amanhecido. Bom dia, princesa, disse sorrindo. Quando Sofia apareceu arrastando seu coelhinho de pelúcia surrado, presente do último aniversário com a mãe, Luía. Tem leite hoje, papai? Perguntou ela, esfregando os olhos. Hoje não, mas prometo comprar assim que der. Mentiu sabendo que não tinha como cumprir. Enquanto a menina comia, Rafael notava os sapatos desgastados dela, mais um item da lista de necessidades impossíveis. No caminho para a creche pública, onde Sofia estudava desde que venderam o carro e mudaram-se para um bairro mais barato, Rafael tentou manter o bom humor. Cantaram juntos, brincaram de adivinhar as cores dos carros. Pai, quando a gente vai visitar a vovó Carmen? Perguntou Sofia. Rafael hesitou. A relação com a sogra ficou tensa desde que Luía faleceu. Dona Carmen sempre o culpou, ainda que silenciosamente. Em breve, meu amor. A vovó está bem ocupada. Na creche, a professora Mariana pediu uma palavrinha. Senhor Oliveira, Sofia teve uma crise de tosse ontem. Não é grave, mas achei importante avisar. E também precisamos atualizar o pagamento da taxa de material. Claro. Semana que vem sem falta, prometeu Rafael, desviando o olhar. Passou amanhã em uma cafeteria com Wi-Fi gratuito, mandando mais currículos e ajustando o portfólio. Ao meio-dia, o celular vibrou. Era a resposta de uma construtora onde ele havia feito entrevista. Obrigado pelo interesse, mas optamos por outro candidato cujo perfil se alinha melhor às nossas necessidades.
Rafael ficou parado, olhando a tela. Aquela era sua melhor chance nas últimas semanas. Respirou fundo, fechou o laptop e foi buscar. Sofia. O céu estava carregado quando chegou. Sofia correu com um desenho nas mãos. Olha, papai! Eu desenhei a gente! 3 figuras de palito. Sofia no meio, Rafael de um lado e uma mulher com a auréola do outro. Está lindo, meu amor. As primeiras gotas começaram a cair. Rafael olhou o céu e a filha sem casaco. Vamos esperar a chuva passar? Sugeriu ela. Não podemos, princesa. Temos que pegar o ônibus. A chuva logo virou temporal. No ponto lotado, não havia abrigo. Rafael tirou sua única jaqueta e envolveu Sofia, ficando com a camiseta molhada. Após 15 minutos, perderam o ônibus por segundos. O próximo levaria meia hora. Foi então que Sofia começou a tossir forte, dobrando o corpo. Rafael a pegou no colo e sentiu sua febre. A angústia o venceu. As lágrimas caíram, misturando-se à chuva. Foi nesse momento que o carro preto parou e Helena Martins entrou em suas vidas. Agora, no banco de trás do carro luxuoso, Rafael observava Helena pelo retrovisor. Ela dirigia atenta, olhando para Sofia de tempos em tempos. Conheço um pediatra. Excelente aqui perto. Se você quiser, posso ligar agora. Rafael assentiu, em silêncio, sentindo o peso da ironia. A mulher que o demitiu agora era sua salvação. Quantos anos você tem, Sofia? Perguntou Helena com gentileza. Cose tremê, respondeu entre tosses. E você? Perguntou ela a Rafael. 38. Você é bonita como a minha mãe, disse Sofia inocente. O coração de Rafael se apertou, vendo o rosto de Helena suavizar com as palavras da filha. O consultório do Dr. Maurício era exatamente o que Rafael imaginava para alguém como Helena. Decoração, refinada, recepcionista bem arrumada e nenhum paciente na sala de espera às 4 da tarde. Pneumonia no início, diagnosticou o médico. Ela precisa começar o tratamento imediatamente e repousar por 3 dias. Rafael assentiu, tentando esconder o desespero ao calcular o custo dos medicamentos. Vou imprimir a receita e as instruções, disse o médico saindo da sala. Helena se aproximou da menina, deitada na maca e enrolada numa toalha. Como você está, pequena? Meu peito dói quando eu respiro forte, respondeu com voz fraca. Rafael sentiu uma culpa avassaladora. Se tivesse um guarda-chuva, se tivesse percebido os sinais, se ainda tivesse o plano de saúde, o médico voltou com as receitas. É importante iniciar o tratamento o quanto antes. A farmácia do prédio tem tudo. Rafael pegou os papéis com as mãos trêmulas. Doutor, quanto ficou a consulta? Antes que ele respondesse, Helena interveio. Já está resolvido. Dr. Maurício é um amigo meu. Rafael tentou protestar, mas o olhar firme dela o fez recuar. Na farmácia, o atendente fez a soma. 387,50. Rafael engoliu seco. Helena, posso falar com você? Ela se afastou com ele. Sofia folheava uma revistinha próxima. Eu não posso aceitar isso. A consulta já foi demais. Eu vou dar um jeito com os remédios. Helena cruzou os braços, séria. E qual seria esse jeito, Sr. Oliveira? Minha filha precisa disso, mas eu entendo. O seu orgulho está falando mais alto que o bem-estar da sua filha. As palavras de Helena bateram em Rafael como um golpe direto. Ele abaixou os olhos, rendido. Eu vou devolver cada centavo, garantiu com firmeza. Ótimo, respondeu ela, com um leve abrandamento no semblante. E tenho uma proposta que pode ajudar com isso. Durante o trajeto até o prédio onde Rafael morava, Helena compartilhou sua ideia. O escritório de advocacia precisava urgentemente de alguém para organizar os arquivos físicos e digitais. Era uma vaga temporária, muito abaixo da formação de Rafael, mas com uma remuneração suficiente para pagar a dívida e ainda sobrar um pouco. O turno seria à noite, depois que sua filha estiver dormindo, explicou ela. Sei que você tem orgulho demais para aceitar ajuda, mas não para trabalhar pelo que precisa. Rafael olhou para o banco de trás, onde Sofia dormia profundamente,
esgotada. E Sofia? Não posso deixá-la sozinha à noite. Talvez algum vizinho de confiança possa ficar com ela, sugeriu Helena. Rafael pensou em Dona Elisa, a senhora idosa do apartamento ao lado, que já havia cuidado de Sofia algumas vezes. Talvez por uma pequena quantia, ela aceitasse ficar por algumas horas. Pode dar certo, admitiu, hesitante. Ao chegarem ao prédio, Helena não conseguiu disfarçar totalmente o impacto. A fachada antiga, a pintura descascada e a entrada escura contrastavam com a imagem que ela tinha de um arquiteto, mesmo desempregado. Apartamento 304, disse Rafael. Não tem elevador. Helena ajudou a carregar os remédios e a mochila de Sofia enquanto Rafael subia com a filha no colo pelos 3 andares. O corredor tinha um leve cheiro de mofo, agravado pela umidade da chuva. Numa pequeno apartamento, Rafael colocou Sofia com cuidado na única cama. O espaço era modesto, sala, cozinha e quarto integrados, além de um banheiro pequeno. Mas o que surpreendeu Helena não foi a simplicidade, e sim a limpeza e organização impecáveis. "Vocês moram aqui há muito tempo?" perguntou ela, tentando soar casual. 6 meses, respondeu Rafael enquanto preparava o remédio da filha. "Antes morávamos em Perdizes, mas depois que perdi o emprego..." A frase ficou no ar, carregada de frustração. Helena observou enquanto ele despertava a menina com carinho, explicando que o gosto do remédio era ruim, mas que a ajudaria a melhorar. A paciência e delicadeza dele contrastavam fortemente com o homem abatido que ela havia encontrado na chuva. "Ela precisa de roupas secas", comentou Rafael. "Eu espero na sala", respondeu Helena. Na sala pequena, Helena percebeu os detalhes da vida de Rafael. Fotos antigas em porta-retratos, uma mulher jovem que imaginou ser a mãe de Sofia, livros de arquitetura bem organizados, um laptop antigo, desenhos de criança colados na geladeira com ímãs coloridos. Sobre a mesa, um projeto arquitetônico meticulosamente desenhado chamava a atenção. Claramente obra de alguém talentoso. Minutos depois, Rafael retornou. Ela dormiu de novo. A febre deu uma trégua. Um silêncio desconfortável pairou até que Helena falou. "Senhor Oliveira..." "Pode me chamar de Rafael", interrompeu ele. "Rafael", corrigiu-se ela. "Sobre o trabalho no escritório. Podemos começar amanhã?" "Sim. Vou falar com minha vizinha para ver se ela pode ficar com a Sofia." Helena retirou um cartão de visita da bolsa e escreveu algo no verso. "Este é meu número pessoal. Se precisar de qualquer coisa, comida, medicação para a Sofia, me avise." Rafael pegou o cartão, relutante. "Obrigado, mas vamos ficar bem." Quando Helena se preparava para sair, a campainha tocou. Rafael abriu a porta e deu de cara com uma senhora elegante, com cerca de 60 anos, carregando uma sacola. "Mãe", murmurou, surpreso, sem parecer completamente contente. "Dona Carmen, se não se importa", corrigiu a mulher, entrando sem cerimônia. Seu olhar pousou em Helena. "E essa aí, quem é?" "Helena Martins", respondeu ela, estendendo a mão com educação. "Colega do Rafael." Dona Carmen apertou a mão dela com desconfiança evidente. "Colega? Mas você não estava desempregado há meses?" disparou para Rafael. "É uma longa história", respondeu Rafael desconfortável. "Sofia está dormindo. Está com pneumonia." A expressão de Dona Carmen mudou de crítica para preocupação imediata. "Pneumonia? Rafael, como você deixou isso acontecer?" "Não foi culpa minha", respondeu, tentando manter a calma. "Fomos pegos na chuva hoje." "Na chuva? Sem guarda-chuva? Sem casaco?" Cada pergunta era uma acusação velada. Se Luía estivesse viva. "Mas não está", cortou Rafael, mais ríspido do que gostaria. Helena percebeu que era o momento certo para ir. "Preciso ir. Falo com você amanhã sobre o trabalho." "Trabalho?" repetiu Dona Carmen com um brilho curioso. "Sim, consegui um temporário", respondeu Rafael rapidamente. Helena é advogada no escritório Castro e Mendes. O rosto de Dona Carmen mudou, reconhecendo o nome. O maior da cidade. Impressionante. Helena sorriu com polidez. "Rafael vai nos ajudar em um projeto importante." Depois que ela saiu,
Rafael teve que enfrentar uma enxurrada de críticas e questionamentos da sogra. Vou deixar algumas coisas para a Sofia, disse Dona Carmen, colocando os mantimentos na geladeira. E quero que me ligue todos os dias com atualizações sobre a saúde dela. Obrigado pelos mantimentos, respondeu Rafael com sinceridade. Sozinho. Novamente, Rafael pegou o cartão de Helena e o virou entre os dedos. A situação era quase irônica. Agora, sua esperança vinha justamente da mulher, cujo escritório representava a empresa que havia encerrado seu antigo projeto. No quarto, olhou Sofia dormindo. Sua respiração ainda era levemente ruidosa. Por ela, ele faria qualquer coisa. Trabalharia onde fosse. Pegou seu caderno de desenhos e começou a rascunhar a luz fraca do abajur. Era um projeto de centro comunitário para o bairro. Um sonho que talvez nunca saísse do papel, mas que o fazia se sentir arquiteto novamente. Lá fora, a chuva continuava. Mas, pela primeira vez em meses, Rafael sentiu uma centelha de esperança. Amanhã seria um novo dia, com trabalho, mesmo que provisório, e com Sofia finalmente a caminho da melhora. Helena serviu água em 2 taças e perguntou com interesse. Como está a Sofia? Bem melhor, respondeu Rafael, aceitando o copo. De vez em quando ela pergunta por você. Um sorriso sincero surgiu no rosto de Helena, algo raro de se ver no ambiente de trabalho. Ela é uma menina especial. É tudo o que eu tenho, disse Rafael, com simplicidade. O silêncio que se instalou entre eles foi tranquilo, diferente do que costumava haver. Nos últimos meses, o relacionamento entre os dois era puramente profissional, sempre com uma barreira invisível entre a advogada de sucesso e o arquiteto temporariamente realocado como arquivista. Rafael, começou Helena, sei que nosso acordo inicial era por tempo limitado, mas seu trabalho me impressionou. Ela se referia ao elogio de Fátima, que mencionara o novo sistema de catalogação implementado por Rafael e que já havia poupado muitas horas da equipe. Era algo necessário, disse ele com um gesto despreocupado. O sistema anterior era caótico. Helena então virou a tela do computador em sua direção. E quanto a essas plantas que você estava revisando? Estamos prestes a iniciar um novo empreendimento, um conjunto habitacional sustentável na Zona Sul. Rafael observou os primeiros esboços com um olhar atento e profissional. Esse é o projeto Harmonia, explicou ela. A empresa responsável está enfrentando resistência dos moradores da região. Eles querem alguém que compreenda a arquitetura, mas também as necessidades da comunidade. Ela o encarou diretamente. Quero que você atue como consultor nesse projeto. Sua experiência técnica, somada à sua visão de mundo, pode fazer a diferença. Rafael franziu o senho. Visão de mundo? Você vive a realidade, respondeu Helena com franqueza. A maioria dos arquitetos que contratamos trabalha em ambientes de elite, sem contato com o cotidiano das pessoas que mais precisam desses projetos. A proposta era tentadora. Retornar a um projeto arquitetônico, mesmo como consultor, era mais do que ele esperava naquele momento. O pagamento será bem maior do que você recebe hoje, acrescentou ela. Rafael refletiu. E quanto ao horário? Preciso continuar disponível para a Sofia. Podemos adaptar. Parte do trabalho pode ser feito remotamente. Preciso pensar, disse ele após uma pausa. Claro, respondeu Helena. Mas não demore. Começamos na semana que vem. Perguntou Helena enquanto servia. A água em 2 taças muito melhor, respondeu Rafael aceitando a água. Ela pergunta por você de vez em quando. Helena sorriu um sorriso genuíno que Rafael raramente via no ambiente de trabalho. É uma criança especial. Ela é tudo que me resta, disse Rafael. Simplesmente um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Havia algo diferente na dinâmica nos últimos meses. Suas interações tinham sido puramente profissionais, sempre com a barreira invisível entre a advogada bem-sucedida e o arquiteto temporariamente rebaixado a arquivista Rafael. Sei que nosso acordo inicial era temporário, mas estou impressionada com seu trabalho. Começou Helena. Fácia me disse que você implementou um sistema de catalogação que economizou horas de trabalho para a equipe e era necessário,
respondeu ele, dando de ombros. O sistema antigo era ilógico, e sobre essas plantas que você estava analisando, ela virou a tela do computador, para ele. Estamos prestes a iniciar um novo projeto, um conjunto habitacional sustentável na Zona Sul. Rafael observou as imagens preliminares com interesse profissional imediato. Este é o projeto Harmonia, continuou Helena. Nosso cliente é uma construtora que está enfrentando resistência da comunidade. Local, eles precisam de alguém que entenda tanto de arquitetura quanto das preocupações comunitárias. E o que isso tem a ver comigo? Quero que você seja consultor do projeto, respondeu Helena diretamente, seus conhecimentos técnicos combinados. Com sua perspectiva diferente seriam valiosos. Rafael franziu a testa. Perspectiva diferente. Você vive no mundo real. Rafael, disse Helena. Sem rodeios. A maioria dos arquitetos que contratamos vem de escritórios de elite, sem noção das necessidades reais das comunidades. A proposta era tentadora voltar ao trabalho em um projeto arquitetônico, mesmo que como consultor era mais do que Rafael esperava conseguir. Tão cedo, o salário seria significativamente maior que o atual, acrescentou Helena. Rafael ponderou por um momento. E quanto ao horário, preciso estar disponível para Sofia. Podemos ser flexíveis. Parte do trabalho pode ser feito remotamente, preciso pensar, disse Rafael finalmente. Helena assentiu. Claro, mas não demore muito. O projeto começa na próxima semana. Você acha que consegue lidar com isso? Perguntou Helena. Rafael alternou o olhar entre ela e Sofia, que dormia tranquila entre as almofadas. Acho que sim, mas antes preciso visitar a comunidade e entender melhor a situação. Então, considere-se oficialmente parte da equipe, disse Helena, estendendo a mão. Começamos na segunda-feira. Quando Rafael chegou em casa com Sofia adormecida nos braços, sentiu que algo havia mudado. Não era apenas o novo trabalho ou a chance de voltar à arquitetura. Havia uma sensação de renovação, como se, pela primeira vez desde a morte de Luía, ele estivesse abrindo novas portas. Ao colocar a filha na cama, encontrou o desenho, que ela havia feito de Helena. Simples, como todo desenho de criança, mas capturava algo essencial, a força e, ao mesmo tempo, a solidão que ele também percebia naquela mulher. Na segunda-feira, Rafael entrou na sala de reuniões do escritório. Castro e Mendes, sentindo-se deslocado em seu antigo terno de entrevistas. À mesa, 8 advogados e 2 representantes da construtora o encararam com expressões que variavam entre curiosidade e ceticismo. Este é Rafael Oliveira, nosso consultor de arquitetura para o projeto Harmonia, anunciou Helena com firmeza, sem dar espaço para dúvidas. Carlos Mendes, sócio sênior de cabelo grisalho, o observou por cima dos óculos. Oliveira, não conheço. De qual escritório você vem? Rafael sentiu o estômago apertar, mas respondeu com calma. Trabalhei na construtora Horizonte por 5 anos, Dr. Mendes. Antes disso, fui associado júnior no Ateliê Lisboa. E atualmente? Antes que ele pudesse responder, Helena interveio, com suavidade. Rafael tem atuado como consultor independente desde que o projeto Vila Nova foi encerrado. A meia-verdade pairou no ar por um momento, mas Helena logo redirecionou a reunião para o foco. A resistência da comunidade do Jardim, Aurora ao projeto habitacional. Precisamos de uma solução que atenda tanto ao cliente quanto aos moradores, disse ela, passando a palavra a Rafael. Com as mãos levemente trêmulas, Rafael conectou seu notebook ao projetor. Mostrou os planos originais e, em seguida, as alterações que havia feito no fim de semana. O projeto atual ignora 3 aspectos essenciais. Começou ele, ganhando confiança ao entrar em seu campo profissional. Primeiro, a topografia. O terreno tem declives que, se desconsiderados, causarão sérios problemas de drenagem. Os representantes da construtora se remexeram nas cadeiras. Segundo, o fluxo comunitário. O local é uma passagem importante para os moradores. Bloquear esse caminho natural vai gerar resistência. Durante os 20 minutos seguintes, Rafael apresentou detalhadamente suas modificações. Isso vai aumentar os custos em pelo menos 15%, argumentou um dos representantes.
Na verdade, minhas alterações reduzem o custo em cerca de 7%, rebateu Rafael preparado. Usamos a topografia a nosso favor, eliminando a necessidade de grandes obras de contenção. A proposta modular diminui o desperdício de material em quase 30%, e a área verde será composta por espécies nativas, o que reduz manutenção e irrigação. A reunião técnica se estendeu por mais de 1 hora. Ao final, até os mais céticos pareciam convencidos. Rafael havia conseguido. Suas propostas seriam incorporadas, e uma nova apresentação à comunidade seria agendada em 2 semanas. Quando todos saíram da sala, restando apenas ele e Helena, ela sorriu. Impressionante. Até o Dr. Mendes pareceu satisfeito. Rafael soltou um suspiro longo. Quase congelei quando ele perguntou da minha situação atual. Mas você não congelou, disse ela com um sorriso. Foi brilhante. Temos 2 semanas para preparar a apresentação, continuou ela. Seria bom visitar o local e conversar com os moradores. Concordo. Sofia vai ficar com Dona Carmen amanhã. Podemos ir cedo? Combinado. A visita ao Jardim Aurora no dia seguinte foi mais desafiadora do que imaginaram. Assim que estacionaram o carro na entrada do bairro, foram recebidos com olhares desconfiados. Não parecemos muito bem-vindos, murmurou Helena, trancando o carro. Rafael observou as ruas. Casas simples, bem cuidadas, crianças brincando, pequenos comércios. Um bairro com identidade. Vamos começar pelo centro comunitário, sugeriu, consultando o mapa no celular. No centro, um galpão simples que abrigava a associação de moradores, encontraram Dona Zuleide, presidente da associação. Mais gente da construtora? Ela perguntou, cruzando os braços. Não exatamente, respondeu Rafael. Sou arquiteto e estamos aqui para ouvir as preocupações da comunidade. Ouvir? Primeira vez que alguém vem com essa conversa, respondeu ela com desconfiança. É justamente por isso que estamos aqui, disse Helena com um tom respeitoso raro em reuniões corporativas. Dona Zuleide convocou outros moradores e logo estavam em uma reunião improvisada com 8 pessoas. As preocupações eram claras. Perda de espaços comunitários, aumento do trânsito, expulsão de antigos moradores e falta de infraestrutura. Rafael anotava tudo com atenção, fazendo perguntas pertinentes. Helena explicava o lado jurídico com clareza. Após a conversa, caminharam pelo bairro para que Rafael pudesse observar melhor o cotidiano local. Em um parquinho improvisado, pararam para ver as crianças brincarem. Impressionante como essa comunidade é forte, comentou Helena. Todos se conhecem, cuidam uns dos outros. É o que falta em muitos projetos. Eles constroem casas, não comunidades, respondeu Rafael. Como você desenvolveu essa visão? Perguntou Helena, admirada. A maioria dos arquitetos que conheço só pensa em estética. Digamos que a vida me forçou a ver as coisas de outro jeito, disse Rafael. No meu prédio, vizinhos se ajudam. Dona Elisa cuida da Sofia. Eu conserto coisas para ela. Jorge do 505 divide a internet com 3 apartamentos em troca de ajuda nas compras. Caminharam com mais leveza, Rafael explicando como aquilo tudo influenciaria no redesenho. Estou faminta, disse Helena. Conhece algum lugar por aqui? A dona Jurema, ali na esquina, faz o melhor caldo de feijão da Zona Sul, respondeu ele com um sorriso. Sentaram-se em uma mesa simples. Pediram 2 caldos de feijão e refrigerantes. Você nunca me contou como foi parar naquele apartamento, comentou Helena. Depois que perdi o emprego, tentei manter nosso AP em Perdizes, mas as economias acabaram. Tive que fazer escolhas. Difíceis. Deve ter sido duro para Sofia, disse Helena. Crianças se adaptam melhor do que a gente pensa. O difícil foi explicar por que vendemos tantas coisas. A conversa fluiu naturalmente, indo além do trabalho. Helena falou sobre a escolha de não ter filhos para priorizar a carreira e como às vezes questionava essa decisão. Amo o que faço, disse ela, mas há dias em que volto para casa e o silêncio pesa. Sei como é. Às vezes, depois que Sofia dorme, eu fico acordado só para não encarar o vazio. Aí trabalho em projetos que talvez nunca saiam do papel. Uma escola adaptável, um centro comunitário, coisas feitas para gente real. Helena o observou com atenção.
Você devia mostrar esses projetos. Tem gente procurando exatamente esse tipo de solução. A conversa foi interrompida pelo celular de Rafael. Ele atendeu com a voz apreensiva. Aconteceu algo com a Sofia? Nada grave, respondeu Dona Carmen. Mas ela está com febre. Achei que devia saber. Estou indo. Agora. Assim que desligou o telefone, Rafael explicou a situação a Helena, que prontamente se ofereceu para levá-lo até a casa de Dona Carmen. No caminho, ele entrou em contato com o pediatra que havia cuidado de Sofia anteriormente e conseguiu marcar uma consulta para o fim da tarde. Me desculpe pelo incômodo, disse Rafael. Que isso, Rafael? A Sofia vem em primeiro lugar sempre, respondeu Helena. Ao chegarem à residência de Dona Carmen, uma casa bem cuidada em um bairro de classe média, foram recebidos por ela com o semblante preocupado. Ela estava brincando normalmente. Depois do almoço, e do nada ficou quieta e febril, contou Dona Carmen, guiando-os até o quarto onde Sofia repousava. Pai! Exclamou a menina ao vê-lo tentando se levantar. Oi, minha princesa. Como você está se sentindo? Perguntou Rafael sentando-se ao lado dela e tocando sua testa, que estava quente, mas não em um nível alarmante. Meu peito dói quando respiro fundo, queixou-se ela, o mesmo sintoma de episódios anteriores. Helena permaneceu observando da porta até que Sofia anotou. Tia Helena, você veio me ver? Vim sim, querida. Seu pai e eu estávamos trabalhando juntos hoje, disse ela, sorrindo com doçura. Dona Carmen acompanhava a cena com atenção, avaliando Helena com os olhos. Não sabia que você tinha uma nova amiga. Rafael, comentou ela com um tom casual, mas sugestivo. A Helena é minha colega de trabalho, Dona Carmen. Ela é advogada no projeto em que estou atuando como consultor, respondeu Rafael com um leve rubor no rosto. Ah, o famoso projeto, disse a senhora, deixando transparecer um certo ceticismo. Virando-se para Helena, completou com um sorriso. Educado. Aceita um café enquanto o Rafael se organiza para levar a Sofia ao médico? Na cozinha impecável, enquanto Rafael ajudava a filha a se vestir, Dona Carmen serviu o café em xícaras elegantes. Então, doutora Helena, há quanto tempo conhece meu genro? Cerca de 3 meses, respondeu ela com cautela. Rafael, tem sido uma peça essencial no nosso projeto. Imagino. Ele sempre foi muito talentoso, não posso negar, disse Dona Carmen fazendo uma pausa. Sabe, minha filha Luía também era arquiteta. Tinha um futuro brilhante. Rafael me contou sobre ela. Sinto muito pela perda, respondeu Helena com sinceridade. A Sofia é tudo que me resta dela. E me preocupo muito com o bem-estar da minha neta. É perceptível, sim, respondeu Helena de forma educada. As condições atuais em que vivem não são ideais para uma criança, prosseguiu Dona Carmen, num tom que misturava preocupação com crítica. Já ofereci várias vezes para que a Sofia ficasse comigo. Tenho espaço, estabilidade. Ela parece muito feliz com o pai, observou Helena. Claro, ela ama o Rafael, mas amor não paga contas, nem previne pneumonia. Não é mesmo? O olhar de Dona Carmen se intensificou. A senhora parece uma mulher bem-sucedida, doutora Helena. Deve entender a importância da estabilidade. A conversa foi interrompida quando Rafael entrou na cozinha com Sofia pronta e uma mochila nas costas. Estamos prontos. Helena, você se importa de nos levar até o consultório do Dr. Maurício? Claro que não, respondeu ela, levantando-se. Obrigada pelo café, Dona Carmen. Foi um prazer conhecê-la, doutora Helena. Espero vê-la novamente. Rafael, me ligue assim que saírem do médico, pediu ela, num tom mais duro. Durante o trajeto, enquanto Sofia dormia no banco de trás, Rafael parecia inquieto. O médico avisou que recaídas seriam possíveis, disse ele em voz baixa. Nosso apartamento é úmido. Isso não ajuda, né? Helena dirigia em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia escutado. Sua sogra realmente parece preocupada com a Sofia, comentou enfim. Rafael suspirou. A Dona Carmen acha que eu não consigo cuidar direito da minha filha. Para ela, um apartamento de um quarto com mofo não é lugar para criança. E o que você acha? Eu sei que não é o ideal, mas estamos juntos.
Ela tem carinho, atenção, educação, e eu estou me esforçando para melhorar tudo isso. Helena assentiu pensativa. Está conseguindo? O projeto Harmonia é só o começo. No consultório, o Dr. Maurício examinou Sofia cuidadosamente antes de dar o diagnóstico. É uma infecção respiratória leve, não tão grave quanto da última vez. Provavelmente é resultado da sensibilidade que ficou após a pneumonia. Ele receitou um antibiótico mais leve, mas eficaz. Enquanto Rafael preenchia os documentos do plano de saúde, agora coberto graças à inclusão feita por Helena como parte do pacote de consultoria, o médico conversou brevemente com ela. A senhora é parente? Apenas amiga da família, respondeu Helena. Sofia precisa viver em um ambiente menos úmido. Problemas respiratórios recorrentes nessa idade podem gerar complicações no futuro. Helena ouviu com atenção, enquanto uma ideia se formava em sua mente. Naquela noite, depois de deixar Rafael e Sofia em casa e se assegurar de que a menina tomara o remédio, Helena sentou-se sozinha em seu apartamento espaçoso. As conversas do dia, a visita ao bairro e o estado de saúde da menina a deixaram pensativa. Pegou o celular e abriu uma mensagem enviada por seu irmão Miguel, com quem não falava havia mais de 3 anos. Mais cedo, ela havia perguntado como ele estava. Tudo bem, dentro do possível. As crianças estão grandes. Marta continua na mesma escola. Por que o interesse repentino, Helena? Aconteceu alguma coisa? Ela olhou para a única foto pessoal sobre a escrivaninha. Uma imagem antiga de toda a família na praia, antes das brigas, antes de ela colocar a carreira acima de tudo. Suspirando, respondeu: nada aconteceu. Tenho pensado muito sobre família ultimamente. A voz de Rafael cortou o silêncio do pequeno apartamento. Isso é um absurdo, um completo absurdo. Sofia olhou assustada, largando seus lápis. Helena manteve a calma, observando Rafael com o rosto vermelho de raiva, segurando um papel com tanta força que os dedos estavam brancos. É apenas uma petição preliminar, Rafael. Não quer dizer que ela vai conseguir a guarda. Guarda? Ela está pedindo a guarda total da minha filha? Rafael olhou para Sofia, suavizando o tom. Princesa, pode ir brincar um pouquinho no seu quarto? Papai e tia Helena precisam conversar. Sofia hesitou, mas obedeceu. Assim que a porta se fechou, Rafael afundou na cadeira da mesa. Como ela teve coragem de fazer isso? Como Dona Carmen pôde? Helena sentou-se à frente dele, adotando a postura profissional que assumira desde a entrega da petição. Já haviam se passado 2 semanas desde a ida ao médico. O projeto avançava bem. A saúde de Sofia havia melhorado. Até aquele dia. Ela alega que o ambiente onde vivem é impróprio, que há instabilidade financeira e que houve negligência médica por conta das infecções respiratórias. Explicou Helena com um tom neutro. Negligência médica. Eu fiz tudo o que pude. Eu sei disso. E nós vamos provar. Rafael a olhou, surpreso com o nós. Nós? Helena desviou os olhos por um instante antes de responder. O caso foi direcionado para a equipe de direito de família do escritório. Por conta do nosso envolvimento profissional, tecnicamente não posso ser sua advogada. Então você veio me avisar como amiga, não como advogada? Disse Rafael, a frustração transparecendo em sua voz. Como amiga, sim. Mas não só isso. Helena endireitou a postura. Conheço os melhores advogados de família da cidade. Vou garantir que você tenha a melhor defesa possível. E com que dinheiro, Helena? Retrucou Rafael com um sorriso amargo. O que recebi até agora do projeto Harmonia não cobre nem 1 mês de honorários dos advogados do seu círculo. Existem recursos, programas de apoio jurídico? Por favor, interrompeu ele, levantando-se de repente. Não me trate como um dos seus casos de assistência social. O semblante de Helena se fechou. Eu nunca te vi dessa forma, Rafael. E o emprego conveniente, o plano de saúde, os presentes para Sofia. Tudo isso foi o quê, então? Um silêncio. Espesso tomou conta do ambiente. Quando Helena respondeu, sua voz era baixa, firme.
Foi reconhecimento pelo seu trabalho, foi amizade, foi... Ela parou, respirou fundo. Mas agora o que importa é Sofia. Rafael fechou os olhos, o peso da situação finalmente sobrepondo à raiva. Me desculpe, você tem razão. Estou com medo. E é compreensível, disse Helena, suavizando a expressão. Mas ainda temos alternativas. Nesse momento, a porta do quarto se abriu devagar e Sofia apareceu curiosa. Vocês ainda estão brigando? Não, princesa, disse Rafael forçando um sorriso. Só estamos conversando sobre assuntos de adulto. Sofia entrou na sala e foi direto até Helena. Tia Helena, você vai embora? Você está com cara de triste. A pergunta pegou Helena desprevenida. Ela se abaixou até ficar na altura da menina e sorriu. Não estou triste, querida. Só estou com algumas preocupações do trabalho. Tipo quando o papai fica acordado até tarde desenhando? Exatamente assim. Quando ele fica assim, eu faço chocolate quente para ele. Quer chocolate quente? O gesto desarmou completamente o ambiente. Helena sentiu um aperto no peito. Eu adoraria, Sofia. Obrigada. Rafael assistiu enquanto a filha arrastava uma cadeira até o fogão e, com confiança, preparava a bebida, claramente acostumada ao ritual. Ela é incrível, comentou Helena em voz baixa. É sim, respondeu Rafael, engolindo em seco, tomado pelo medo de perdê-la. Nos dias seguintes, Rafael se lançou com afinco no projeto Harmonia. Ele queria que a audiência pública fosse impecável, não apenas para a comunidade, mas como prova de que era um profissional capaz. Enquanto isso, mesmo oficialmente afastada do caso de custódia, Helena atuava nos bastidores, consultando colegas especializados, estudando o juiz responsável e elaborando estratégias. Uma semana depois da notificação, Rafael se reuniu com Antônio Vieira, advogado indicado por Helena. Senhor Oliveira, vou ser direto, disse Antônio após as apresentações. Sua situação é delicada. Já imaginava, respondeu Rafael tenso. Dona Carmen possui estabilidade financeira, uma residência adequada, quarto próprio para Sofia e bons antecedentes familiares. Além disso, ela apresentou laudos médicos que relacionam os problemas respiratórios da menina ao ambiente em que vocês vivem. O coração de Rafael afundou. Então estou sem chances? Não é o que eu disse, rebateu Antônio. Existem pontos a seu favor. Você é o pai biológico, tem um vínculo afetivo claro com Sofia e é um pai presente desde sempre. Mas minha situação financeira é frágil. Estamos construindo uma argumentação sólida com base na sua recente contratação e no potencial de estabilidade com o projeto Harmonia. A reunião durou mais de 1 hora. Ao final, Rafael sentia-se um pouco mais esperançoso, ainda que preocupado. Do lado de fora da sala, Helena o aguardava. E aí? Perguntou ela, visivelmente preocupada. Ele foi honesto, pelo menos. Acha que temos chance, mas será difícil. Ele é o melhor. Se alguém pode te ajudar, é ele. Caminhavam juntos até o elevador quando foram abordados por Carlos Mendes, sócio sênior do escritório. Doutora Martins, preciso falar com você. Em particular. Claro, disse Helena. Rafael, pode me esperar na recepção? No escritório de Mendes, o tom era sério. Recebi informações preocupantes, Helena. Dizem que você está envolvida, pessoalmente, com o caso de custódia. Apenas indiquei um colega capacitado, respondeu ela com cautela. Sabemos que não é só isso, disse ele tirando os óculos. O escritório representa a construtora do projeto Harmonia. Você criou uma vaga para o Sr. Oliveira. Agora ele enfrenta uma disputa judicial contra Dona Carmen, que, por acaso, é cliente do nosso setor de família. Helena sentiu um frio na espinha. Como assim, cliente? Dona Carmen nos procurou há 3 semanas para uma consulta sobre direitos de avó. Você não checou o sistema de conflitos internos. A constatação caiu como um balde de água fria. Isso é um conflito claro, continuou Mendes. E seu envolvimento pessoal com Rafael torna tudo mais complicado. Não há envolvimento pessoal, tentou dizer Helena, ciente de
que isso não era totalmente verdade. Funcionários comentam que você tem passado bastante tempo com ele e com a filha, fora do ambiente de trabalho. Você tem se envolvido emocionalmente, Helena. Eu não sabia que ela era cliente. Insistiu. O que mostra que seu julgamento está comprometido. Mendes suspirou. Você é uma das nossas melhores advogadas, mas a partir de agora está totalmente fora desse caso. Nada de conselhos, nada de contatos informais, nem mesmo com Antônio. E quanto ao projeto Harmonia? Outro advogado assumirá. Rafael pode continuar como consultor, desde que mantenha uma relação estritamente profissional. Na recepção, Rafael aguardava ansioso. Assim que viu o rosto de Helena ao sair do elevador, soube que algo não ia bem. O que houve? Perguntou assim que saíram do prédio. Helena resumiu a situação frustrada. Então você está sendo afastada de tudo? Rafael estava em choque. E Dona Carmen está sendo representada pelo mesmo escritório. Grandes escritórios representam clientes com interesses opostos, desde que equipes distintas atuem, explicou ela quase mecanicamente. Rafael parou na calçada confuso. Isso é sobre a custódia, ou sobre a gente? Helena desviou o olhar. Não existe a gente, Rafael. Existe você, o projeto, a Sofia. E você, cada vez mais presente nas nossas vidas, ele completou. Sofia fala de você o tempo todo, desenha você nas tarefas. Isso não é só trabalho. Ela finalmente o encarou. Eu não posso lidar com isso agora. Tenho uma audiência em 1 hora, e essa situação está prejudicando meu trabalho. Rafael se afastou magoado. Claro, o trabalho sempre vem primeiro. Isso não é justo. A vida raramente é, ele respondeu antes de se afastar. Boa sorte na audiência, doutora Martins. As 2 semanas seguintes foram difíceis. Rafael evitava Helena e interagia apenas com o novo advogado do projeto, um jovem promissor, mas sem a mesma visão e dedicação que ela demonstrava. A audiência pública foi marcada para uma quarta-feira à noite. Rafael se dedicou a cada detalhe. Para sua surpresa, Helena apareceu e sentou-se discretamente na última fileira do salão comunitário. A apresentação foi um sucesso. As mudanças propostas por Rafael agradaram até os moradores mais críticos. Sua sensibilidade às necessidades locais, aliada a soluções sustentáveis, conquistou a comunidade. No fim da noite, Helena se aproximou. Você foi incrível, disse apenas. Obrigado por ter vindo. Não achei que viria. Eu não podia faltar. Esse projeto também é importante para mim. Um silêncio desconfortável se instalou. Então, Helena falou. Rafael, preciso te contar algo. Descobri informações sobre a noite do acidente da Luía. Ele parou. O que está querendo dizer? Dona Carmen afirmou no processo que você havia bebido naquela noite e que sua imprudência contribuiu, mesmo sem estar dirigindo. Como você soube disso? Helena respirou fundo antes de falar. Encontrei a petição inteira. Alguém deixou uma cópia na minha mesa por engano. Rafael desviou o olhar, incomodado. Eu não estava bebendo naquela noite. Estava no trabalho, até mais tarde. A Luía foi me buscar porque o carro estava na oficina. Eu sei, respondeu Helena, tocando com delicadeza o braço dele. Encontrei o boletim de ocorrência original e li os depoimentos das testemunhas. Eles confirmam que você estava sóbrio quando chegou ao local do acidente. Dona Carmen está manipulando os fatos. Rafael fechou os olhos, sentindo uma dor antiga ressurgir. Ela sempre me culpou. Dizia que eu era ausente, que trabalhava demais. Na cabeça dela, se eu tivesse voltado para casa no horário, a Luía não teria saído naquela noite chuvosa para me buscar. E você também se culpa, não é? A pergunta de Helena não pedia resposta. Todo dia, murmurou Rafael com a voz embargada. Helena respirou fundo antes de continuar. Eu também tenho algo para confessar. Não me afastei só porque Mendes mandou. Eu me afastei porque tive medo. Medo de quê? Do quanto me importo com você, com a Sofia. Helena desviou os olhos. Passei a vida inteira colocando o trabalho acima de tudo.
Quando meu irmão Miguel me convidou para ser madrinha do filho dele, recusei por causa de um julgamento. Quando meu pai ficou doente, só consegui visitá-lo 2 vezes no hospital. Rafael a escutava em silêncio. Minha carreira sempre foi minha única prioridade. Mas de repente me vi reorganizando compromissos para levar uma criança ao médico, me preocupando com a moradia de outra pessoa, colocando em risco minha posição no escritório. Ela enfim olhou para Rafael. É assustador perceber que tudo mudou e eu nem percebi. Antes que Rafael pudesse reagir, o celular dele tocou. Era Antônio Vieira. Senhor Oliveira, tivemos uma mudança importante. A audiência preliminar foi adiantada para amanhã, às 2 da tarde. Sua presença é essencial. Após encerrar a ligação, Rafael explicou a situação a Helena. Eu estarei lá, prometeu ela. Você não pode, respondeu Rafael. Mendes deixou isso bem claro. Não, como advogada, como testemunha. Na manhã seguinte, Rafael recebeu um e-mail que transformaria sua realidade. O presidente da construtora responsável pelo projeto Harmonia ficou tão impressionado com sua apresentação na audiência pública que lhe ofereceu um cargo fixo como arquiteto coordenador de projetos comunitários. O novo salário era mais do que o dobro do anterior, com benefícios como plano de saúde para a família e auxílio moradia. Com essa nova perspectiva profissional, Rafael foi ao tribunal mais confiante. A sala de audiências estava quase vazia, apenas o juiz, os envolvidos e seus advogados. Dona Carmen manteve distância e evitava até olhar para Sofia, que se agarrava à mão do pai. Para surpresa de Rafael, Helena entrou discretamente e se sentou na última fileira. A audiência começou com o advogado de Dona Carmen apresentando Rafael como um pai irresponsável, com uma vida instável e moradia inadequada. Quando foi a vez de Antônio Vieira, ele apresentou provas da dedicação de Rafael como pai, dos avanços em sua carreira e do vínculo emocional forte entre ele e Sofia. Ele também anexou ao processo a nova oferta de emprego, como prova de estabilidade financeira. Além disso, meritíssimo, disse Antônio, gostaríamos de convocar uma testemunha que pode contribuir com informações relevantes sobre o caráter do Sr. Oliveira. O juiz assentiu e Helena foi chamada. Ela evitou olhar para Dona Carmen enquanto caminhava até a frente da sala. Doutora Martins, a senhora trabalha no mesmo escritório que representa Dona Carmen Almeida, correto? Sim, meritíssimo. Estou ciente do possível conflito e me apresento apenas como testemunha factual, não como representante de nenhuma das partes. Após um momento de avaliação, o juiz permitiu que ela prosseguisse. Helena deu um depoimento direto e objetivo, relatando como conheceu Rafael e Sofia, destacando o comprometimento do pai com a filha mesmo diante das dificuldades e sua crescente estabilidade profissional. Sobre o acidente com Luía Almeida, Helena acrescentou: gostaria de anexar ao processo o boletim original da ocorrência e os depoimentos das testemunhas que desmentem a acusação de que o Sr. Oliveira estava alcoolizado ou foi negligente naquela noite. O advogado de Dona Carmen protestou. Essas provas não foram compartilhadas previamente com a defesa. São documentos públicos, rebateu Antônio. Estamos apenas corrigindo informações imprecisas da petição inicial. O juiz autorizou a inclusão dos documentos, para a indignação de Dona Carmen, que sussurrou com raiva com seu advogado. Ao final da audiência, o juiz decidiu que a guarda principal permaneceria com Rafael, mas estabeleceu visitas regulares com a avó. No entanto, impôs uma condição. Rafael deveria encontrar uma moradia mais adequada em até 60 dias. Fora da sala, Rafael abraçou Sofia com força, aliviado. Helena manteve certa distância, consciente dos olhares dos colegas de escritório que representavam Dona Carmen. Tia Helena! Sofia correu e a abraçou espontaneamente. Você veio nos ajudar! Helena a abraçou de volta, trocando um olhar com Rafael que dizia tudo, sem palavras. Horas depois, Helena voltou ao escritório e encontrou Carlos Mendes, esperando por ela. Isso foi extremamente irresponsável, disse ele direto. Você quebrou a confiança de uma cliente e ignorou ordens diretas minhas. Eu apenas apresentei fatos públicos, respondeu Helena.
Não revelei nada confidencial, nem violei nenhuma norma ética. No nosso ramo, a percepção pesa tanto quanto os fatos, replicou Mendes. Após uma pausa, acrescentou: Você está mesmo disposta a comprometer sua carreira por esse envolvimento? Helena respondeu com firmeza: Não estou comprometendo minha carreira. Estou reconhecendo que ela não precisa ser tudo na minha vida. Mendes a observou por um momento. 20 anos de advocacia e nunca te vi assim. Talvez seja a hora de decidir quais batalhas valem a pena. Quando ele saiu, Helena ficou sozinha em sua sala. Pegou o telefone e ligou. Miguel, é a Helena. Estive pensando... Ainda dá tempo de ir ao aniversário do João? 6 meses depois, Rafael estacionou seu carro em frente ao terreno do projeto Harmonia. Os primeiros prédios já estavam erguidos e a área comunitária começava a tomar forma. Trabalhadores se moviam pelo canteiro sob o sol suave do domingo. Pai, posso ver os balanços? Perguntou Sofia tirando o cinto. Ainda não instalaram, princesa. Mas posso te mostrar onde vão ficar. Respondeu Rafael sorrindo pelo retrovisor. Caminharam pelo local, Rafael cumprimentando operários. Sofia, animada, usava o capacete infantil que ganhara de presente. Senhor Oliveira, Joaquim, o mestre de obras, se aproximou sorrindo. Veio fiscalizar nosso trabalho de domingo? Estou só mostrando tudo para minha pequena arquiteta aqui. Respondeu Rafael. A área de lazer está quase pronta, disse Joaquim, se agachando na altura de Sofia. Você vai adorar os balanços. Eles são especiais. Especiais como? Perguntou ela curiosa. São feitos de materiais reciclados e quando as crianças brincam, o movimento gera energia para acender as luzes do parque. Foi ideia do seu pai. Sofia olhou para Rafael com admiração. Papai, isso é mágica. Rafael riu. Não, é ciência e sustentabilidade. Continuaram andando pelo terreno, com Rafael explicando tudo de forma simples para a filha. Na futura área do centro comunitário, encontraram uma surpresa. Helena estava lá, em roupas casuais, conversando com Dona Zuleide e outros moradores. Não sabia que você viria hoje, disse Rafael ao se aproximar. Reunião de última hora com o comitê, explicou Helena. Fizemos algumas mudanças no projeto do centro. Tia Helena. Sofia correu para abraçá-la. Papai me mostrou... Onde vão ficar os balanços mágicos? Helena ergueu uma sobrancelha. Balanços mágicos? Geradores de energia cinética, explicou Rafael, sorrindo. Mas mágico soa melhor para uma criança de 6 anos. Com licença, disse Dona Zuleide, aproximando-se. Terminamos aqui, doutora Helena. Aprovamos todas as suas sugestões. Após a despedida dos membros do comitê, Helena, Rafael e Sofia caminharam, juntos pelo canteiro. Como está sendo o novo escritório? Rafael quis saber como estavam indo as coisas no novo escritório. Helena inspirou fundo, sentindo o frescor da manhã, e respondeu com tranquilidade. Era diferente, menor, com menos prestígio, mas com um trabalho muito mais significativo. 3 meses após a audiência de custódia, ela havia tomado uma decisão inesperada no meio jurídico paulistano. Deixou o renomado escritório Castro e Mendes para fundar sua própria banca especializada em direito familiar e comunitário. Se arrepende? Ele perguntou. De jeito nenhum, ela respondeu com um sorriso sincero. Ontem mesmo ajudei uma mãe solo a conseguir pensão depois de 5 anos de luta judicial. Isso vale mais que qualquer bônus anual daquele escritório. E quanto ao jantar com o irmão dela, Rafael quis saber. Um leve traço de emoção cruzou seu rosto. Foi intenso. Conhecer meus sobrinhos depois de tanto tempo. O caçula nem me conhecia. Mas estamos reconstruindo passo a passo. Enquanto conversavam, Sofia corria pelo canteiro, parando às vezes para explorar algo novo. Helena mudou de assunto, perguntando sobre o novo apartamento. O rosto de Rafael se iluminou. Muito melhor. 2 quartos, bem ventilado, sem mofo. Sofia não teve nenhuma crise respiratória desde a mudança. E a dona Carmen? Quis saber Helena. Rafael suspirou. Ela ainda acredita que criaria a Sofia melhor que eu, mas ao menos respeita os limites definidos pelo juiz.
E preciso admitir, a Sofia adora passar os fins de semana com ela. Chegaram a uma área sombreada onde mesas de piquenique haviam sido instaladas para os trabalhadores. Rafael pegou uma garrafinha de água da mochila e ofereceu a Helena que agradeceu antes de tomar um gole, observando Sofia à distância. Sabe, estava pensando, disse ela. Esse centro comunitário me lembra aquele projeto que você desenhou no caderno uma vez. Rafael sorriu meio sem jeito. Adaptei a ideia para cá. Seria um desperdício deixar aquele conceito parado. É mais do que bom. É transformador, comentou Helena. Sabe o que a dona Zuleide me disse hoje? Que pela primeira vez, em décadas, eles sentem que um projeto financiado por gente rica realmente leva em conta o que a comunidade precisa. Não é um projeto de gente rica, corrigiu Rafael. É da comunidade. Só tem financiamento privado. Essa visão é o que torna seu trabalho especial, disse Helena, olhando para ele com intensidade. Você nunca perdeu o que importa, mesmo nas fases mais difíceis. Um silêncio tranquilo se instalou entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da construção e as risadas de Sofia, que havia encontrado uma poça para pular. Helena, tem algo que precisamos conversar, começou Rafael. Depois da audiência e de tudo que passamos, acabamos nos afastando. Era necessário, ela respondeu com gentileza. Precisávamos de espaço para reorganizar a vida. Eu sei, mas a Sofia pergunta por você o tempo todo. E eu também sinto sua falta. Helena fitou Rafael longamente. Também sinto falta de vocês, mais do que imaginei. Então por que essa distância? Por que só nos vemos em reuniões, cercados de gente? Porque eu tenho medo, admitiu. Ela, medo de me importar demais, de criar vínculos que possam se romper, de decepcionar vocês como decepcionei minha família por tanto tempo. Todos temos medo, disse Rafael, tocando suavemente a mão dela. Depois que Luía se foi, eu prometi que não deixaria ninguém entrar, que minha vida seria só para a Sofia. Mas aí, apareceu uma advogada teimosa com um guarda-chuva num dia chuvoso, e tudo começou a mudar. Os olhos de Helena brilhavam com emoção contida. Antes que respondesse, Sofia voltou correndo, eufórica. Tia Helena, achei um sapo de verdade. Venham ver. O momento foi interrompido, mas o sorriso que trocaram dizia mais do que palavras. Nas semanas seguintes, os dois se reaproximaram pouco a pouco. Cafés após reuniões, idas ao parque com Sofia, mensagens tarde da noite sobre arquitetura sustentável e filmes antigos que os dois adoravam. Em uma dessas noites, Helena trabalhava até tarde no novo escritório quando recebeu uma ligação de Rafael. Ele parecia tenso. Desculpa a hora, mas Sofia está com febre alta e não para de perguntar por você. 20 minutos depois, Helena já estava no apartamento. O lugar era simples, mas acolhedor. Sofia, mesmo febril, se iluminou ao vê-la. Você veio, sussurrou a menina. Claro que sim, meu amor. Helena se sentou na beira da cama e segurou sua mão quente. Como está se sentindo? Com febre, e a garganta dói. Rafael, parado à porta, parecia aliviado. O médico disse que é só uma virose, mas ela só queria você. Helena passou a noite com eles, revezando com Rafael para monitorar a febre e administrar os remédios. Quando o sol começou a nascer e a febre cedeu, Helena adormeceu no sofá da sala. Ela acordou com o cheiro de café e o som de Rafael na cozinha. Bom dia, disse ela, tentando arrumar o cabelo. Como está a Sofia? Bem melhor. Ainda dorme. Rafael serviu uma xícara de café. Obrigado por ontem. Nem precisava pedir. Helena tomou um gole, observando Rafael com ternura. Esse lugar combina com vocês. Tem sua cara. Ele olhou ao redor. Projetos nas paredes, livros, brinquedos de Sofia organizados. Ainda estamos nos ajustando, mas já se sente como lar. E a relação com Dona Carmen? Melhorando. Às vezes ela janta aqui. Ainda tem tensão. Mas percebemos que o melhor para a Sofia é nos darmos bem. Depois do café, Helena ficou para ajudar. Passaram o dia cuidando de Sofia,
que aos poucos voltava ao normal. À noite, com a menina já dormindo, os dois sentaram na varanda e abriram uma garrafa de vinho. Esse projeto é o Centro Luía Oliveira? Perguntou Helena, olhando para os desenhos na mesa. Rafael confirmou. Ainda está no início, mas a construtora já aprovou. Um centro de apoio para pais solos, dentro do Harmonia. Um tributo a Luía. Ela sempre quis algo com propósito. E os seus sonhos, Rafael? Quais são? Ele refletiu. Durante muito tempo, meu único sonho foi sobreviver e cuidar da Sofia. Mas agora, começo a sonhar com possibilidades. Que tipo? Ela perguntou em voz baixa. Ele largou a taça e segurou a mão dela. Aquelas que incluem mais do que só nós dois. O telefone de Helena tocou. Um cliente em apuros. Ela atendeu, prometendo retornar à ligação. Preciso ir, é sobre guarda de um filho. Claro, disse Rafael. Eles precisam de você. Podemos continuar essa conversa depois? Sempre que quiser. Na porta, ela hesitou e o abraçou. Foi breve, mas profundo. Uma semana depois, no aniversário da morte de Luía, Rafael e Sofia foram ao cemitério. Chovia, como no dia do acidente. Sofia levava margaridas, as flores favoritas da mãe. Após deixarem o buquê, a menina surpreendeu o pai. Pai, a mamãe ficaria brava se você gostasse da tia Helena? Rafael agachou-se, ficando na altura dela. Por que pergunta isso, princesa? Porque vocês se olham como nos filmes de princesa, mas depois ficam tristes, como se fosse errado. Ele se emocionou. A mamãe queria que a gente fosse feliz, então acho que ela não ficaria brava. Ao saírem, viram uma figura familiar próxima ao portão com um guarda-chuva preto. Era Helena. Manteve-se à distância, incerta se seria bem-vinda. Sofia a viu primeiro e acenou. Espero não estar atrapalhando, disse Helena, um pouco nervosa. Só queria apoiar. Posso ir se for melhor. Você veio na chuva por nós? Perguntou. Sofia, encantada, Helena sorriu. Parece que sempre nos encontramos na chuva, não é? O olhar que Helena trocou com Rafael carregava uma cumplicidade silenciosa. Ele estendeu a mão, que ela segurou sem hesitar. Fico feliz que tenha vindo, disse ele com simplicidade, enquanto os dois seguiam lado a lado debaixo do guarda-chuva. Dela, com Sofia entre eles, segurando suas mãos. A chuva começava a perder força. Preciso contar algo a vocês, começou Helena assim que chegaram ao carro. Tenho investigado o encerramento do projeto Vila Nova. Rafael franziu a testa. Por quê? Algo naquela história sempre me pareceu estranho. Voltei a revisar os documentos antigos e... Ela fez uma pausa antes de continuar. Descobri que a construtora violou diversas leis trabalhistas durante a demissão em massa. O projeto não foi cancelado por falta de viabilidade econômica. Como disseram, mas porque um dos investidores saiu após um escândalo de corrupção. Mas isso foi há quase 10 anos, murmurou Rafael dando de ombros. Não muda nada agora. Muda sim, rebateu Helena firme. Para as 40 pessoas que foram injustamente demitidas. Ela puxou alguns papéis da pasta. Entrei com uma ação coletiva. Se vencermos, todos receberão uma indenização justa. Rafael pegou os documentos, surpreso. Você fez isso? Por mim? Fiz por justiça, respondeu ela com um leve sorriso. Que por acaso também beneficia você. Na volta para casa, Sofia adormeceu no banco traseiro, exausta após um dia cheio de emoções. Rafael dirigia em silêncio, lançando olhares discretos para Helena ao seu lado. Em que está pensando? Ela perguntou. Em como a vida é imprevisível, respondeu olhando a estrada molhada. Há 3 anos perdi Luía. 1 ano atrás, estava desempregado, chorando na chuva com Sofia no colo. E agora? Ele sorriu. Agora tenho um trabalho que me inspira, um projeto que transforma vidas, uma filha saudável e feliz. E você? Helena. Voltou o olhar para a janela, vendo a água escorrer pelo vidro. Tenho refletido muito sobre escolhas, consequências, sobre como passei a vida priorizando a carreira e negligenciando os relacionamentos. Sempre achei que não dava para ter os dois. E o que concluiu? Ele perguntou curioso.
Ela o encarou. Que estava errada. Que é possível encontrar equilíbrio. Que certos relacionamentos não nos enfraquecem, mas nos fortalecem. Ao chegarem no apartamento de Rafael, Helena ajudou a levar Sofia, ainda dormindo, até a cama. Depois de cobri-la, os dois ficaram no corredor. Um momento de incerteza entre eles. Devo ir? Perguntou Helena com a voz baixa. Rafael acariciou seu rosto. Só se quiser. Quero ficar, respondeu ela, com simplicidade. Aquela noite foi de conversas longas na sala pequena. Compartilharam lembranças, medos, esperanças e sonhos. Quando o sol nasceu, haviam tomado uma decisão. Dariam uma chance ao que estava crescendo entre eles, com cuidado e respeito às histórias que carregavam. Nos meses seguintes, foram construindo o relacionamento aos poucos, sempre priorizando o bem-estar de Sofia. Helena mantinha seu próprio apartamento, mas passava cada vez mais tempo com eles. A menina florescia com a presença constante dela, pedindo sua ajuda com os deveres ou histórias antes de dormir. Dona Carmen, que antes resistia à presença de Helena, começou a aceitá-la ao ver como Sofia estava feliz e bem cuidada. Os jantares de domingo passaram a incluí-la, criando uma nova configuração familiar que ninguém teria previsto. O Centro Luía Oliveira, dentro do projeto Harmonia, tornou-se realidade. Rafael supervisionou pessoalmente cada detalhe da construção, trazendo elementos que homenageavam o gosto de Luía pela arquitetura social. Helena, por sua vez, firmou uma parceria com sua nova prática jurídica para oferecer orientação legal gratuita à comunidade. Certa tarde, enquanto finalizavam os preparativos para a inauguração do centro, Rafael perguntou: "O que você acha de darmos um novo passo?" Helena levantou os olhos dos documentos. "Que tipo de passo?" "Do tipo que envolve você trazer mais que uma escova de dentes para o nosso apartamento." Um sorriso foi se formando nos lábios dela. "Está me convidando para morar com vocês?" "Estou. Sofia já me perguntou 3 vezes nesta semana quando você vai morar com a gente para sempre." "E o que você respondeu?" "Que isso depende de você." Ele segurou a mão dela com delicadeza. "Sem pressão. Sei que seu apartamento representa sua liberdade." "Minha liberdade não está num endereço, Rafael," respondeu ela, entrelaçando os dedos aos dele. "Está nas escolhas que faço. E eu escolho vocês, todos os dias." A inauguração do Centro Luía Oliveira aconteceu numa manhã ensolarada, quase 1 ano após o início das obras. A comunidade compareceu em peso junto com autoridades e até Carlos Mendes, do escritório Castro e Mendes. "Excelente trabalho", disse Carlos ao se aproximar de Helena após a cerimônia. "Obrigada. Não esperava vê-lo por aqui. Tenho acompanhado sua trajetória. Quando você saiu do escritório, achei que fosse um erro. Mas agora vejo que estava apenas seguindo seu caminho." Ele fez uma pausa. "Nosso escritório estaria interessado em firmar uma parceria com sua prática." "Para ações pro bono?" "Se isso interessar, claro." Surpresa, Helena prometeu pensar na proposta. Assim que Carlos se afastou, Rafael se aproximou com Sofia. "Está tudo bem?" perguntou, percebendo a expressão pensativa de Helena. "Está mais do que bem", respondeu. Ela, abraçando Sofia, que se aninhou entre os dois. Ela olhou ao redor. A comunidade celebrando, Sofia radiante, Rafael com aquele olhar calmo e cheio de amor. E então sentiu uma certeza que anos de sucesso profissional nunca haviam proporcionado. Estava exatamente onde deveria estar. Como se o universo quisesse destacar o momento, uma leve chuva começou a cair. Não um temporal, mas uma garoa suave. As pessoas correram para se abrigar, mas Rafael, Helena e Sofia permaneceram ali. "Olhem!" exclamou Sofia, apontando para o céu. E lá estava, um arco-íris se formando sobre o projeto Harmonia. Um símbolo de tudo o que haviam vivido, dor e superação, lágrimas e alegria, conectando passado e futuro. 5 anos depois da inauguração do centro, o projeto Harmonia tornou-se referência nacional, estudado em universidades como exemplo de desenvolvimento comunitário sustentável.
Numa manhã ensolarada de domingo, a praça central foi enfeitada com fitas coloridas para a inauguração do novo parquinho inclusivo, feito para crianças com necessidades especiais. Rafael, agora diretor de projetos sociais da construtora, ajeitava o microfone no palco. Aos 39 anos, com fios grisalhos nas têmporas e o mesmo brilho nos olhos, começou seu discurso. Bom dia a todos. É com imensa alegria que inauguramos hoje o Parque Arco-Íris, pensado para garantir que toda criança, com qualquer capacidade, possa brincar junto. Na primeira fileira, Helena assistia com orgulho, segurando a mão de Pedro, seu filho de 3 anos, que mal conseguia ficar parado. Sofia, agora com 11, filmava tudo com o celular. Este projeto não seria possível sem a dedicação da Associação de Moradores, liderada por Dona Zuleide, e do nosso consultor de acessibilidade João Paulo, disse Rafael, apontando para um jovem em cadeira de rodas que acenava. Dona Carmen, quase aos 70 anos, sorria com ternura. Sua relação com Rafael e Helena se transformara num respeito mútuo, especialmente após o nascimento de Pedro, a quem tratava com o mesmo carinho, dedicado à neta Sofia. Depois do corte da fita, as crianças correram para explorar o parquinho. Pedro puxava a mão de Helena. Vai com ele, Sofia, disse Helena. Preciso falar com seu pai rapidinho. Sofia guardou o celular e levou o irmão para o balanço adaptado. Enquanto isso, Helena se aproximou de Rafael, que conversava com moradores. Com licença, disse ela com um sorriso. Posso roubar o arquiteto por um instante? Rafael a seguiu até um banco sob uma árvore. Aconteceu algo? Perguntou, percebendo a seriedade no rosto dela. Não exatamente. Helena respirou fundo antes de falar. Recebi uma proposta do Ministério das Cidades. Estão me convidando para liderar um programa nacional de regularização fundiária, baseado no modelo jurídico que desenvolvemos aqui. Rafael assentiu, absorvendo lentamente a notícia. Isso é maravilhoso, Helena. Finalmente estão reconhecendo seu trabalho como deveriam. Mas seria em Brasília, ela acrescentou, observando atentamente a reação dele. Pelo menos nos primeiros 6 meses. Silêncio denso tomou conta dos dois. Desde que oficializaram a união, 5 anos antes, jamais haviam passado mais do que algumas semanas separados por razões de trabalho. Por quanto tempo seria? Rafael perguntou, quebrando o silêncio. Inicialmente 1 ano, com chance de renovação. Rafael desviou o olhar para o parque onde Sofia ajudava Pedro a subir em um dos brinquedos adaptados, com a paciência e o carinho de sempre. E o que você quer fazer? Ele perguntou, voltando-se para Helena. Para ser sincera, estou dividida. Ela passou a mão pelos cabelos. Um gesto que Rafael sabia bem ser sinal de nervosismo. É uma chance única de expandir o que fizemos aqui. Podemos beneficiar milhares de famílias. Mas isso significaria me afastar de vocês. Ou pedir que deixem tudo para trás para me acompanharem. Rafael segurou a mão dela entre as suas. Mesmo depois de tanto tempo, ainda se admirava com a força da mulher que havia transformado sua vida num dia de chuva. Quando nos conhecemos, eu estava destruído, sem perspectivas. Você não só me ajudou a retomar minha carreira, como me ensinou que é possível ter sucesso sem abrir mão do que mais importa. Agora sou eu quem corre o risco de fazer isso, ela murmurou. Não necessariamente, disse Rafael com um sorriso. E se encarássemos isso como uma oportunidade para todos nós? Helena franziu o senho, curiosa. Como assim? O projeto Harmonia já está praticamente finalizado. Tenho recebido propostas para consultorias em outras cidades há algum tempo. Sofia está na idade de mudar de escola e Pedro é pequeno, vai se adaptar com facilidade. Você está sugerindo que a gente se mude junto? Como família? Rafael apertou sua mão. Sim, podemos transformar esse desafio em um novo começo. Os olhos de Helena brilharam com emoção. Você faria isso? Deixaria tudo para trás? Não estaríamos abandonando nada. Estaríamos ampliando o que construímos. Antes que Helena respondesse, Sofia apareceu com Pedro nos braços. Mãe! Pai! O Pedro falou uma frase inteira. Sério?
O que ele disse? Perguntou Rafael, pegando o filho. Pedro, tímido, escondeu o rosto no ombro do pai e murmurou: Quero voar alto. Helena riu, acariciando os cabelos do menino. Quer dizer no balanço? O garoto assentiu com entusiasmo. Temos um futuro astronauta. Na família, brincou Rafael. Sofia, atenta como sempre, observou os dois. Vocês estavam falando sério. Aconteceu alguma coisa? Helena e Rafael trocaram um olhar. Sempre haviam incluído Sofia nas decisões importantes da família. Sua mãe recebeu uma proposta de trabalho em Brasília, explicou Rafael. Estamos pensando na possibilidade de nos mudarmos para lá. Sofia arregalou os olhos. Todos nós? E o projeto Harmonia? Seria temporário, respondeu Helena. Talvez 1 ano, ou um pouco mais. Para surpresa dos pais, Sofia não demonstrou tristeza. Seu rosto, ao contrário, se iluminou. Eu poderia visitar o Congresso Nacional? Estudamos a arquitetura de Brasília. Na escola. O professor disse que é patrimônio da humanidade. Rafael sorriu. Você poderia sim. E acho que vou precisar de uma assistente para registrar cada detalhe da cidade. E a escola? E meus amigos? Brasília tem escolas excelentes, disse Helena. E seus amigos continuam por perto com a internet. E nas férias a gente visita São Paulo. Sofia pensou por um momento. Depois deu de ombros. Acho que seria divertido. Uma aventura. Uma aventura, repetiu Rafael, olhando para Helena. É exatamente isso. Pedro, entediado com a conversa de adultos, começou a se agitar. Balanço! Disse, apontando para o parque. Vamos, campeão! Rafael o colocou no chão. Sofia, leva seu irmão, por favor. Eu e sua mãe precisamos terminar de conversar. Quando... As crianças se afastaram. Helena se voltou para Rafael, visivelmente emocionada. Você tem certeza disso? É uma grande mudança. De uma coisa eu tenho certeza. Onde estivermos juntos, estaremos em casa. Ele entrelaçou os dedos aos dela. E além disso, sempre quis projetar algo em Brasília. É o sonho de qualquer arquiteto. Helena riu, sentindo a tensão se dissipar. Sua obsessão com linhas modernistas. E você com a estrutura do STF, rebateu ele sorrindo. Eles riram juntos, cúmplices. Então vamos para Brasília? Perguntou Helena com a decisão clara na voz. Vamos para Brasília, confirmou Rafael. Mas com uma condição. Qual? Vamos comprar um bom guarda-chuva. Ouvi dizer que lá, quando chove, é para valer. Helena sorriu e se aproximou para beijá-lo. Parece que a gente sempre se encontra na chuva. E sempre vai ser assim, onde quer que estejamos. Enquanto isso, a festa de inauguração continuava. Ao redor, cheia de música, alegria e o som de uma comunidade que aprendeu, como Rafael e Helena, a transformar desafios em oportunidades. Perguntou ela, aproximando-se dele. Você mudou muito desde aquela tarde chuvosa. Ele sorriu e passou o braço ao redor dos ombros dela. Às vezes ainda fico pensando se tudo isso não será apenas um sonho. E se for? Respondeu. Ela. Pelo menos estamos sonhando juntos. Helena apoiou a cabeça no ombro de Rafael. Acha que tomamos a decisão certa em relação a Brasília? Acho que não existem escolhas perfeitas, só pessoas que estão dispostas a fazer o que for preciso para que as decisões que tomam deem certo. Rafael beijou o topo da cabeça dela. E nós dois somos teimosos o bastante para fazer dar. Certo, um trovão distante anunciou que a tempestade estava chegando. Parece que vai chover, comentou Helena. Combina com a nossa última noite aqui. Um recomeço lavado pela chuva, disse Rafael, levantando a taça num brinde silencioso à nova fase que os aguardava. Helena ergueu a sua taça também. A família que construímos. Depois da chuva, naquela noite, a família Oliveira Martins dormiu em paz, embalados pelo som da chuva batendo na janela. Uma família forjada nas dificuldades da vida, mas que encontrou seu arco-íris mesmo nos momentos mais sombrios. Se alguém passasse por aquele prédio naquela noite chuvosa, talvez percebesse que as luzes daquele apartamento especial brilhavam mais intensamente, com um calor acolhedor, um farol de esperança.
Um lembrete de que, mesmo nas tempestades mais difíceis, sempre existe a chance de recomeçar. Basta ter alguém corajoso para estender um guarda-chuva e alguém humilde o suficiente para aceitá-lo.